Olá, eu me chamo Ramon Santos, sou auditor fiscal do trabalho, coordenador do programa Jovem Aprendiz na Superintendência Regional do Trabalho, no Rio de Janeiro. Bom, no vídeo de hoje a gente vai responder a seguinte pergunta: qual função o aprendiz pode ser contratado na minha empresa? É uma pergunta muito recorrente, muito comum, e eu espero que seja respondida ao final desse vídeo. Bom, a primeira informação é que a função que o aprendiz vai ser contratado é escolhida pelo próprio empregador. Você vai verificar dentre as funções que existem na sua empresa, aquela que mais demanda atividade e vai então contratar o aprendiz nessa função ou em uma dessas funções. Existe, no entanto, uma regra que deve ser observada no momento da escolha da função que o aprendiz vai ser contratado. Essa regra é a seguinte: o curso de aprendizagem que você escolheu e matriculou o seu jovem aprendiz deve ter correlação direta com as atividades que ele vai desempenhar na empresa. Explico melhor. Se você, empregador, optou por um curso de auxiliar administrativo e matriculou o seu jovem nesse curso, quando o jovem for para a empresa executar as atividades práticas, lá ele deve desempenhar então tarefas relacionadas ao cargo e à função de auxiliar administrativo. Se você, no entanto, escolher um curso de aprendizagem de mecânica de automóveis, por exemplo, quando esse jovem chegar na prática, na sua empresa, ele deve desempenhar atividades relacionadas à função de mecânico de automóveis. Veja, tem que se ter uma relação direta entre o conteúdo do programa do curso que você escolheu e o que ele vai desempenhar, as tarefas que ele vai desempenhar na empresa e a função que ele vai ser contratado. Isso faz parte do processo de formação da qualificação profissional do aprendiz, em que ele tem o conhecimento teórico e a possibilidade de aplicar na prática o que ele aprendeu na teoria. Essa é a lógica do contrato do programa de aprendizagem. Veja que se você rompe com essa lógica, se você atribui ao aprendiz tarefas diferentes daquelas tarefas que estão embutidas no curso, você vai estar incorrendo num desvio de função. Mais do que isso, na frustração de se atingir o objetivo central da aprendizagem. Caso isso aconteça, isso vai acarretar a descaracterização do contrato de aprendizagem. Vamos ver na tela isso de uma forma mais didática. Veja aqui que a função do aprendiz na empresa então deve ser igual à do programa de aprendizagem escolhido pelo empregador, e caso ocorra um desvio de função, isso vai acarretar a descaracterização do contrato de aprendizagem. Veja ainda que o Decreto 9579 de 2018, lá no seu artigo 47, informa de forma clara e expressa que o descumprimento das disposições legais e regulamentares da legislação da aprendizagem portará nulidade do contrato, situação que fica estabelecido o vínculo empregatício direto entre o empregador responsável pela cota e o aprendiz. Essa é a consequência prevista na legislação da aprendizagem na hipótese de ocorrência de um desvio de função. Na tela ainda a gente vê que isso também está previsto no artigo 37 da Instrução Normativa 146 de 2018 da Secretaria de Inspeção do Trabalho, que crava que a descaracterização da aprendizagem acarretará nulidade e ocorrerá nas seguintes hipóteses. Lá no inciso 3 diz a ausência de correlação entre a atividade prática e aquela prevista no programa. Para que isso não ocorra, porque não é esse o objetivo do contrato, a lei estabeleceu a obrigatoriedade da empresa contratante designar um empregado seu, normalmente um supervisor, alguém com mais experiência naquela função, para figurar na condição de monitor. É essa expressão dita pela lei. O monitor nada mais é do que uma pessoa empregada da empresa que ficará responsável por monitorar o aprendiz enquanto ele estiver exercendo as atividades práticas na empresa. Ele vai coordenar as atividades do aprendiz, tem que ser uma pessoa de acesso fácil ao aprendiz e que, obviamente, ele, monitor, saiba que ele tem essa atribuição, essa tarefa. Vamos ver na tela aqui, isso está previsto no artigo 65, parágrafo 1º do Decreto 9579 de 2018. Esta é a base legal para a obrigatoriedade das empresas designarem formalmente um monitor. Veja aqui ainda, de forma bem didática, qual é a função do monitor na empresa. Vamos ver na tela. Veja, a empresa designa um empregado teu responsável por acompanhar
e fazer a coordenação de exercícios práticos das atividades do aprendiz no estabelecimento. Bom, eu espero que a sua pergunta da função que o aprendiz possa ser contratado tenha sido respondida nesse vídeo. Fico à disposição. Continue com a gente aqui nos próximos vídeos. Um grande abraço.